Bem, no vídeo de hoje eu vou dar os meus palpites para o card do UFC México que acontece neste final de semana. Vai ter como luta principal o Brandon Moreno enfrentando o Loner Kavanagh. Vale lembrar que originalmente quem entraria nessa luta seria o Azov Mabaev para enfrentar o Moreno. Ele se machucou e o sino britânico assumiu a vaga de última hora. Vou falar do card todo, depois dar umas impressões mais específicas. Começando desde a primeira luta, onde a gente vai ter o Damian Pinas enfrentando o Wes Schultz. O Pinas e o Schultz, eles são parte do alumni do Contender Series. Ambos vieram na última temporada. O Pinas, ele estava na sua primeira tentativa, venceu o Vitor Costa por nocaute logo no primeiro round, aos 1 minuto e 36. E o Schultz, ele vinha de uma vitória no circuito regional por guilhotina. Pegou o Mário Mingaggi, italiano, e finalizou também no primeiro round com esticada de Soloev. A derrota do Pinas veio ainda no cenário regional contra o Ítalo Gomes em 2024. Ele aplicou um chute legal e acabou sendo desclassificado. O chute ele perdeu para o Mansur Abdulmalik, também no contender de 2024, por nocaute. Nessa luta, ele foi até bem durável, conseguiu aguentar bastante porrada, só que mostrou uma deficiência na trocação. Os golpes dele não tinham tanta pressão e não eram tão assertivos quanto os do Malik. Ele apoiou bastante em pé, deu uma cansada, acabou nocauteado no segundo round. Primordialmente um wrestler, ele se vira bem no solo quando fica por cima, é bom nos scrambles, mas eu acho que se a absorção dele de golpes for a mesma e ele confiar muito no queixo, não tiver melhorado na defesa, o Pinas pode vencer. Eu vejo ele como um cara que tem muito volume, é um cara que joga os golpes com muita força. Fato é que a gente não viu muito deles numa luta mais longa, então a gente não sabe se o nível de performance vai se manter ou vai cair. São dois caras atléticos, eu acho que talvez isso não seja um problema, mas fica essa curiosidade sobre os dois não terem mostrado ainda uma desenvoltura em lutas mais longas. Mas eu não sei se vai ser o caso. O Pinas ele pode conseguir um nocaute no primeiro, no segundo round. Eu acho que essa é uma tendência. Depois disso, a gente vai ter o Eric Silva enfrentando o Francis Macho. Apesar de ter 38 anos, o Eric Silva ele é um cara relativamente novo no jogo do MMA. Ele tem só 12 lutas na carreira e 2 no UFC. As duas foram derrotas. Ele não vence desde 2022, quando bateu o Anvar Boi Nazarov lá no Contender Series. Foi a luta que o colocou dentro do UFC. Ele pegou dois reveses seguidos, sendo o último contra o Muhammad John Naimov, ou Muhammad Naimov. Ele foi nocauteado no primeiro round, só que isso aconteceu devido a uma lesão. Ele teve um problema no joelho, acabou se lesionando, foi declarado nocaute técnico e desde então ele não lutou mais. São 2 anos fora. Vai voltar para enfrentar o Francis Marshall, um americano bem mais jovem, de 26 anos, 1,75 m de altura, 1,83 de envergadura. A maioria das lutas dele no UFC foram bem apertadas. Ele foi nocauteado pelo Dugarian, mas a última vitória contra o Buzuka foi uma decisão dividida que eu marquei para ele. A última derrota dele eu também marquei para ele, foi para o Myron Santos. Cerca de um ano atrás, foi uma luta bem controversa. Ele teve as melhores ações no solo, conseguiu derrubar e ficar por cima. O Myron foi melhor na trocação, até ali de forma equivalente, só que eu achei que o Marshall tinha feito mais. Nessa luta não tem muito segredo, eu acho que o Francis ele tem vantagens, ele gosta de derrubar, gosta de ficar por cima, a trocação dele também é boa, é um cara que tem poder, bastante visceral, eu acho que ele tem tudo para vencer nessa luta. Depois disso, a gente vai ter Ernesto Caresqueita enfrentando a Regina Tarim. A Regina, ela entrou nessa luta de última hora. Originalmente seria a argentina Sofia Montenegro, só que ela saiu e acabou entrando essa jovem de 21 anos, invicta com 7 vitórias em 7 lutas. Na última, ela venceu a Yuridia Jimenez por nocaute, aos 2 minutos e 3 segundos do primeiro round. Ela tinha uma luta marcada para esse final de semana no Budô, seria uma luta de Muay Thai, só que evidentemente ela aceitou o chamado do UFC. Tava no peso, foi bem positivo para ela. Só que eu acho que a Ernesto Caresqueta, essa striker gigante de 1,75 m de altura e 80 de envergadura no peso mosca, tem vantagem.
A Ernesto ela chega ao UFC depois de fazer uma guerra contra a Carla Judice, que até lutou nesse último final de semana. No Contender, as duas foram contratadas, a porrada assim comeu mesmo por 15 minutos. Dentro do UFC em si, ela não conseguiu mostrar tudo o que poderia, na minha opinião. Ela perdeu para a Dione Barbosa no Rio na estreia, depois venceu a Nicole Cagliari numa dividida um ano atrás, naquele primeiro card de 2025, que teve a Amanda Ribas e a Mackenzie Dern. Eu acho que o problema que pesa contra ela até agora tem sido a inatividade. Ela não é uma lutadora que tem lutas canceladas. Normalmente, quando a luta é marcada, ela aparece, só que luta muito pouco, marca poucas lutas. Mesmo assim, eu acho que ela tem vantagem, ela tem mais experiência, ela é melhor na trocação. Então, eu acho que ela tem tudo para vencer, tem vantagem física também. Eu não sei se a Tarin vai propor o jogo de luta agarrada, ela é mais um striker. Então, acho que é uma luta bem favorável para a Lituana. Depois a gente vai ter o interminável Douglas Silva de Andrade enfrentando o Javier Reyes. O Douglas, ele tá há algum tempo inativo. A última luta dele foi contra o Miles Jones em 2024, em julho de 2024, onde ele foi derrotado. Ele é um cara durável, primordialmente um striker, tanto que das 29 vitórias, 20 foram por nocaute. Mas ele não vence desde 2023, quando superou o também veterano Cody Stamann, que nem tá mais no UFC. Ele é um cara que tá subindo de peso, subidas de peso com o avançar da idade, para mim, são sempre um negócio perigoso, são sempre um risco a mais pro lutador. Ele vai enfrentar um cara forte, que é o Javier Reyes, vindo do Contender Series. Ele fez bastante lutas em 2025, tá mais ativo. Ele perdeu pro Chris McCarthy, venceu o Lance Lawrence e depois venceu o Justice Torres. Então, é um cara que tem mantido um bom ritmo, já tem bastante lutas, como a gente pode ver, quase 30 lutas. É primordialmente um striker, mas também tem finalizações e se vira em todas as regiões do jogo. Eu acho que ele deve vencer. O Douglas é um cara durável, então não acho que vai ser nocauteado. Eu também percebi, com exceção da luta do Contender, o Javier Reyes sendo um cara que demora um pouco a acelerar. Vi isso contra o Lance Lawrence, vi isso contra o Lerian Douglas em 2024. Às vezes ele pode ser um pouco displicente. Eu acho que tem uma possibilidade do Douglas surpreender, mas eu vou levar a juventude do colombiano em consideração. Acho que ele tem tudo para vencer essa luta. Depois disso, a gente vai ter o Christian Quinones enfrentando o Chris Moutinho. O Quinones é mais um do bonde que está inativo há bastante tempo, ele não luta há 2 anos, desde 2024, quando foi derrotado pelo Raoni Barcelos no México. Antes disso, ele tinha sido finalizado pelo Kyung Ho Kang pela mesma via que o Raoni finalizou, o Mata-Leão, e tinha vencido o Khalid de Tarra na estreia, que não foi uma grande vitória. Se você olhar para a carreira do Tarra, ele foi um cara que em 5 lutas, 6 lutas, aliás, no UFC ele perdeu quatro, venceu uma e teve um no contest, então não era o nível mais alto de competição. Em outros eventos até conseguiu performar, mas no UFC não se achou. E o Quinones ele vai voltar para enfrentar o Moutinho, que está na segunda passagem no UFC. Ele foi um cara que surgiu contra o Sean O'Malley numa luta que ele apanhou muito, 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 mas conseguiu projeção por ser um cara duro. Ele conseguiu chegar ao terceiro round com o O'Malley antes de ser nocauteado em pé, o que é sempre uma coisa rara e esteticamente bem, bem impactante de se ver. Ele então pegou o Guido Canete, entrou na luta como franco favorito, não conseguiu performar, foi nocauteado pelo Guido já perto dos 40 anos, bem mais perto da porta de saída, então foi demitido. Fora do UFC, ele enfrentou um nível de competição mais baixo e ganhou 5 seguidas, incluindo a última vitória dele contra o Johnny Campbell em 2024. Ele foi recontratado e logo na estreia foi nocauteado pelo Michael Wanamaker. Na época era um cara invicto, uma grande promessa, despachou ele com facilidade. E eu acho que o Quinones pode fazer o mesmo. É um cara que é mais jovem, é primordialmente um striker. Eu não sei se o Moutinho tá nos seus melhores dias. Ele não conseguiu performar no UFC quando era mais jovem, não sei se agora com 33 anos ele vai conseguir. Então eu acho que o Quinones tem bastante vantagem. Depois disso, a gente vai ter a Macy Chiso enfrentando a Ellen Pérez. Esse é o primeiro duelo entre ranqueadas do card, a oitava do ranking Macy Chiso enfrenta sua vizinha, a Ellen Pérez, a sétima do peso galo. A Tisson, para mim, ela tem um caminho bem claro para essa luta. A gente percebe que ela tem uma vantagem física absurda. São 15 centímetros a mais de altura e envergadura quando comparada
com a Eileen Pérez. E ela vem pressionada. Ela teve duas derrotas consecutivas para a Yana Santos e para a Kathleen Vieira. É uma lutadora que deve propor o grappling, não se vira tão bem na trocação, ela é poderosa, mas prefere usar o wrestling. Ela fez isso contra a Yana, conseguiu vencer um round, ela fez isso contra a Kathleen, não se deu bem, vale lembrar que a Kathleen também é uma grappler de elite. Contra a Chitara, ela estava perdendo no primeiro round na luta em pé, conseguiu derrubar, conseguiu uma cotovelada que abriu um corte insano na Chitara e foi o caminho da vitória. Eu acho que se ela souber usar esse jogo contra a Eileen Pérez, que também é uma grappler, ela tem tudo para vencer. A Argentina vem de 5 vitórias seguidas, ela só perdeu no UFC para Stephanie Egger na sua estreia lá em 2022, quase 4 anos atrás. Desde então, embalou vitórias. Lúcia Pudilova, Carol Rosa, venceu a Alice Evans Smith. Teve um bom retrospecto, só que eu acho que a Macy Thyssen vai ser um pouco demais para ela. É mais do que ela pode conseguir agora, principalmente pela questão da vantagem física. Eu acho que a Thyssen tem tudo para fazer uma luta chata, uma luta feia e ganhar. Ela tá pressionada para conseguir uma vitória. 3 derrotas seguidas nunca é uma coisa boa. Então, vejo que ela pode aí fazer cobertor molhado, ela pode defender as quedas da Pérez, inverter. Eu acho que a americana chega como favorita para esse confronto. Depois a gente vai ter o José Medina e o Ryan Gandra. Eu não vou me prolongar aqui. O Medina ele é um cara de 4 derrotas consecutivas. Ele entrou no UFC com uma derrota no Contender, onde ele apanhou, foi dominado pelo Magomed Gadzhimov e foi contratado basicamente por não ter sido nocauteado, por ter conseguido resistir. Então, quando você chega pro UFC, a sua principal característica é apanhar, não é muito esperado que você vá vencer de ninguém. Ele perdeu para todo nível de competição posteriormente. Ele perdeu para um cara irregular, que era o Zach Reese na decisão, ele foi nocauteado pelo Ateba Gautier, que era uma promessa. Na última, ele perdeu para o Dusko Todorovic, que era um demissionário. Não tenho o que falar, ele salvou o emprego do Todorovic. Não deveria ficar se não vencesse. Deram essa luta para o Todorovic salvar o emprego. E aqui a gente tá tendo uma luta para o Ryan Gandra estrear com um grande estilo. Ele entrou pelo contender, onde nocauteou o Trent Miller. A maioria das vitórias dele são por nocaute, ele tem 7 nocautes e uma finalização. Perdeu só para o Leonardo Genuíno muito tempo atrás. Então, é uma derrota que já não faz tanta diferença no dia de hoje. Eu acho que ele tem tudo para atropelar o Medina. Foi um cara que conseguiu juntar uma grana, recebeu aí suas bolsas de 12 por showmoney, né? Por aparição. Deve receber mais uma e vazar, né? Eu espero que ele vaze, porque a essa altura não tem mais muito o que ser feito. É um cara que não fez frente para ninguém, não conseguiu demonstrar nada. Provavelmente será demitido. A próxima luta. É o Santiago Luna enfrentando o Errol Pacheco. O Luna, ele entra para essa luta como mais um dos prospectos mexicanos que o UFC quer elevar nesse card. Ele tá invicto, a última luta dele foi naquele card em celebração à cultura mexicana do Diego Lopes contra o Jean Silva, foi um card nos Estados Unidos, mas com a temática mexicana, onde ele derrotou o Quang Li, pegou a luta de última hora e conseguiu surpreender batendo esse lutador vietnamita que é duro, mas que não conseguiu virar no UFC. Agora ele enfrenta o Angel Pacheco, já é um cara mais velho, de 34 anos. Ele também entrou no UFC vindo de derrota, ele perdeu para o Dani Silva, só que deu luta dura e foi contratado. Ele tinha tido um bom desempenho no circuito regional. A última vitória dele foi contra o Wilson Indregione, é um albanês, está até na PFL agora, ele perdeu para o Kavalov na última luta. A estreia do UFC dele foi contra o Keolan Loughran, ele também perdeu, foi dominado, não fez muita frente. E eu acho que isso tende a se repetir nessa luta, provavelmente. Eu acho que ele é um cara duro, que pode levar o Luna à distância, só que eu vejo o mexicano com vantagem em todas as áreas do conflito. A luta que a gente vai ter é o Emmanuel Rodrigues enfrentando o Kevin Borras. O Rodrigues entrou no UFC depois de uma vitória no Contender, ele venceu o Rock Conceição por nocaute. Ele já estava no radar da empresa desde o TUF, onde ele tinha perdido nas semifinais para o Joseph Morales, o Bopo, que inclusive foi o vencedor da competição. Ele até estreou no ranking na última atualização na 15ª posição. Então o Rodrigues ele não perdeu para uma baranga. Ele vem do Combate Sambo, tem 5 nocautes e uma finalização nas suas 6 vitórias.
e enfrenta o Kevin Boas. O Boas ele é um cara bastante durável, ele demonstrou isso na sua carreira do UFC. Ele entrou na empresa Via Contender Series lá em 2022, quando bateu o Paçoca, o Vitor Dias, em uma luta que eu assisti na época. Eu tive a impressão que ele tinha perdido, só que, sei lá, passado tanto tempo, não vou lembrar mais e é irrelevante. Ele não conseguiu manter o mesmo nível de performance no UFC. Ele só venceu o Ronaldo Rodrigues, que era tido como uma promessa, e ele barrou, mas perdeu para o Joshua Van, perdeu para o Alessandro Costa e perdeu para o Sumudaerji. Sumudaerji e Van, ótimos strikers, e ele conseguiu chegar até o final. Eu acho que isso pode se repetir novamente. O Imanol, ele é um cara poderoso, mas o Borras ele é durável. Eu acho que ele pode aguentar, o Emmanuel pode vencer em qualquer área, inclusive numa decisão dominante. Eu acho que a tendência é essa. E pode seguir remando, quem sabe até pensar em uma revanche contra o Bopo no futuro. Depois disso, a gente vai ter Edgar Chaires e Felipe Bunes. O Chaires, ele é o lutador da casa, é primordialmente um grappler, ele tem 8 finalizações, 4 vitórias por nocaute. Quando perdeu, foi finalizado 2 vezes e perdeu outras 4 na decisão. Mesmo tendo essa predileção pela luta agarrada, ele é um cara que troca bastante em pé e recorre a ela quando tem a oportunidade. Ele finalizou o CJ Vergara depois de abrir caminho em pé na última luta. Ele venceu o Daniel Santos depois de ser quedado, então ele não busca muita queda. O grappling para ele é mais circunstancial. Ele perdeu para os dois caras que vão disputar o título, Joshua Van e Tatsuro Taira. Então, é um cara bastante testado já. E ele vai enfrentar o Felipe Bunes, o Potiguar de Natal. A única vitória dele no UFC foi contra o José Johnson, que nem tá mais na empresa. Ele finalizou com chave de braço. Perdeu para o Rafael Estevam, uma decisão unânime onde foi vista uma diferença física bem considerável. O Estevam dominou ele fisicamente, ele também perdeu para o Joshua por nocaute. Eu acho que aqui o Chaires ele tem mais caminhos, principalmente na luta em pé. Eu não acho que ele vai finalizar o Bunes, só que ele pode triunfar se conseguir manter no striking. O Bunes já demonstrou algumas brechas, é um cara atingível, então eu acho que isso tende a se repetir. Depois disso, a gente vai ter o Daniel Zellhuber enfrentando o King Green, o ex-Bob Green. O Zellhuber ele vem pressionado por 2 derrotas consecutivas. Ele perdeu pro Ribovics numa luta muito boa, naquele card do Noite UFC que teve o Merab enfrentando o Sean O'Malley. E depois ele perdeu para o Michael Johnson. Essa sim, é uma derrota muito surpreendente. Era a luta de recuperação dele, ele conseguiu perder. Mesmo assim, tá vindo aí para mais uma luta importante. No caso do México, vai a terceira luta em importância contra o veterano King Green. Ele tem que vencer, necessariamente tem que vencer. Perder indicaria para ele a terceira derrota seguida e deixaria o cartel dele negativo na companhia, o que não seria bom. Ele não vence há 2 anos, quando bateu o Francisco Prado lá no México. E o Green ele é um cara que está desvendado. Por mais que ele venha de uma vitória contra o Lance Gibson Jr. no final do ano, ele acumula muito mais derrotas ultimamente. Ele perdeu para o Ruff nocauteado, perdeu para o Jalen Turner nocauteado, ele foi finalizado pelo Perry Pimblett. Então, é um cara que costuma perder sempre que o nível de competição sobe. Aqui a gente vai ver o que o Zé Ruber pode fazer. Eu acho que essa vantagem física de 16 centímetros de alcance e 12, 13, aliás, de altura vai fazer diferença. Eu vejo que ele tem um caminho aí claro para a vitória. No Common Event a gente vai ter uma luta muito interessante. O Marlon Vera vai enfrentar o David Martinez. O Vera, ele é conhecido por ser um cara bastante durável. Todas as derrotas dele vieram na decisão. Ele nunca foi nocauteado, nem finalizado. Ele é um cara que, curiosamente, tem mais finalizações, só que resolve a parada em pé. Normalmente, no UFC ele tem trocado. A última luta dele foi contra o Eman Zahabi. Ele perdeu por uma decisão dividida naquele card do Canadá e não vence desde que derrotou o Pedro Munhoz em 2023. O Vera, ele é um cara que também tá com o jogo desvendado. Ele tem perdido bastante ultimamente, ele perdeu pro Davidson Figueiredo também. Sempre na decisão, mas sempre em lutas que não são muito apertadas. Ele não está conseguindo fazer frente à elite ultimamente.
E o Martinez vem em ascensão. Ele só perdeu para o Gianni Vasquez na estreia. O Gianni, inclusive, tá no UFC. Ele pegou aquela luta contra o Bachará de última hora. Então, já era um bom nível. Desde então, ele não perdeu mais. Na última vitória dele, ele superou o Rob Font, que era ranqueado da categoria. Foi no caso de no outro UFC dos Estados Unidos, mas baseado na cultura mexicana. Então, ele é um cara que é um striker por excelência, ele vem do Taekwondo, tem uma movimentação muito boa. A irmã dele também tem o mesmo perfil, a Melissa Martinez, que está no UFC. Eu acho que ele vai buscar mais pontuar, ficar batendo, saindo e vai fazer esse jogo e tem tudo para através dele vencer o Marlon Vera. Eu acho que o David Martinez deve continuar subindo nos rankings contra o seu vizinho, né? A gente tem no main event Brandon Moreno enfrentando o Loner Kavanagh. Essa é uma luta onde o Loner Kavanagh não tem nada a perder e o Brandon Moreno tem tudo a perder. Ele vem de uma derrota recente contra o Tatsuro Taira. Antes disso, tinha vencido o Erceg no México. Ele venceu o Albazi, mas perdeu para o Breno Royval. De modo geral, ele está alternando vitórias e derrotas. E nesse momento, onde ele é o sexto do ranking, uma derrota para o Kavanagh seria muito prejudicial. O Loner, ele é um striker que vem de derrota, curiosamente. Ele perdeu para o Charles Johnson depois de ter vencido no UFC os duros Felipe dos Santos e José Ochoa. Ele foi nocauteado pelo Johnson, uma luta que ele estava vencendo. Então, é um cara perigoso na luta em pé. Eu acho que em 5 rounds, o Brandon Moreno ele tem um estilo mais temperado, ele pode misturar o grappling, pode sujar a luta, e jogando golpes duros à medida que o combate avança. Eu acho que tem tudo para ser uma luta meio monótona, mas com a vitória clara do Brandon Moreno, principalmente levando em consideração que o Kavanagh pegou a luta de última hora. Agora a gente vai para uma parte extra, onde eu vou passear pelas performances. Eu acho que os bônus de nocaute da noite e finalização da noite vão respectivamente para o Gandra e para o Zé Ruber. Vale lembrar que hoje em dia é só bônus de performance, mas eu quis dar uma variada para não ficar tão repetitivo. O nocaute da noite vai para o Gandra porque ele tem a mão muito pesada, o oponente dele é muito ruim, é um cara de baixíssimo nível. Inclusive, ele já nocauteou gente melhor até para entrar no UFC quando ele nocauteou o, o Trent Miller, era um cara melhor. Então, acho que provavelmente ele vai conseguir uma via rápida. A finalização da noite, eu vou dizer que ela vai para o Zé Ruber. Só que eu não acho que o Zé Ruber vá propor o grappling, tá? Esse card ele tá recheado de strikes. Os caras do México têm esse perfil de serem brigadores. Então, a maioria deles são strikers. Mas o Zé Ruber, ele tem um grappling decente. Eu acho que ele pode conseguir uma finalização se ele ficar por cima, se ele der um knockdown, por exemplo. Ele tem 2 derrotas consecutivas, então talvez escolha o caminho de melhor resistência. Eu acho que ele pode conseguir a finalização da noite. Luta da noite. Eu anteriormente achava que seria Ernesto Caresqueita contra a Sofia Montenegro. Como a Sofia saiu, eu acho que agora tem chance de ser o Marlon Vera contra o David Martins. A gente tem nesse combate um striker muito superior enfrentando um cara que aguenta muita porrada. Então acho que isso é a receita para um bom combate. O Vera pode tentar fazer frente, eu não sei se ele vai conseguir na trocação, só que se for para aquela luta mais suja, ele tem chance. Eu acho que a vitória do Martins na decisão é uma luta bem boa. Um cara para se prestar atenção é o Emmanuel Rodrigues. Ele tem um oponente duro que não vai parecer uma vitória tão ridícula quanto, sei lá, o José Medina, provavelmente. Mesmo se ele dominar o Kevin Borras, ele vai estar fazendo o que o campeão fez, o que o Sumo Daerji fez. Isso não necessariamente vai ser um problema. Ele é um cara muito jovem, que pode evoluir bastante. Eu acho que o UFC vai apostar nele como um meio de chegar ao mercado mexicano. E ele tem muito potencial nesse sentido. As menções desonrosas, a gente vai ter a pior vencedora, que eu acho que vai ser a Macy Chiasson, já fazendo a pior luta, eu adianto também. Ela não tem tido um instinto para finalizar a luta quando perde. E um aspecto positivo dela é o gás. Eu acho que isso paradoxalmente pode fazer com que a performance seja ainda mais chata. Eu acho que se ela estiver ganhando,
não vai se expor. No caso dela tá perdendo, eu acho que ela não vai conseguir buscar uma grande virada, a luta vai ser sempre naquele ritmo meio morno e provavelmente ela vai vencer a pior luta da noite, por consequência vai ser a pior vencedora. A pior performance, eu acho que vai ser o José Medina. Eu tô criticando o cara desde o início e claro que tem sempre o mérito, ele chegou ao UFC, é um sonhador, é um batalhador. Conseguiu isso vindo de um país como a Bolívia, sem tradição, um país pobre. Ele tem todos os méritos, só que eu acho que falando de MMA, ele não tem muito o que mostrar. Ele deve ser nocauteado ou finalizado no primeiro round. Se ele conseguir chegar à decisão, provavelmente ele não vai fazer nada, vai ficar apanhando por toda a luta. Não tem muito gás e é consideravelmente falando, para mim, a pior contratação da história do Contender, até com certa margem. Então foi isso. Essas foram todas as minhas previsões. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, no domingo a gente vai ter o matchmaking de todos os que participarem desse card. Valeu!